E Jean Lucas deu um recado para o presidente Andrés Rueda, Falcão e o comitê de gestão, mostrando como contratar o jogador certo faz a diferença. Sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, falar principalmente como o Santos, no primeiro tempo principalmente, com Jean Lucas em campo, foi um time que, olha só, até foi competitivo com o Botafogo, que é o líder do campeonato, estava há vários jogos, vencendo de forma seguida pelo Campeonato Brasileiro, e o Santos foi competitivo. Foi um Jean Lucas que, mesmo sem jogar desde outubro do ano passado, nem é relacionado desde novembro de 2022, mostrou que é um jogador que é muito superior aos meio-campistas que o Santos tem no atual elenco e até mesmo as demais posições. Mostrou também que jogando ele ajuda o trabalho de outros jogadores, como de Lucas Lima na parte ofensiva. Jean Lucas ajudou ofensivamente o time do Santos, não à toa deu um passe com uma visão de jogo muito boa para o Marcos Leonardo, abriu o placar. Ajudou também o Dodi, aliviou um pouco ali aquela questão de marcação. Enfim, foi um jogador que simplificou algumas coisas nesse meio-campo do Santos, que está longe de ser o ideal. Precisa, inclusive, de um jogador que venha para reforçar a questão de criação desse time do Santos. Espero que o Santos apresente nessa janela de transferência, Já era para ontem esse reforço ter chego ao Santos. É um jogador que saiu aos 25 minutos por aí, do segundo tempo, que já era algo que a gente imaginava, principalmente pela questão física, como eu disse, desde outubro sem jogar, era uma coisa que já estava combinada entre o atleta e também a comissão técnica. Só que aí, qual que é o recado dado, do Jean Lucas para Rueda, para Falcão, para o comitê de gestão do Santos? Óbvio que é uma metáfora, que ele deu um recado para essas pessoas que eu citei. Que jogador bom custa caro, jogador bom você tem que abrir o bolso, ou para pagar alguns milhões para o clube, ou para luvas, para um salário. Porque jogador bom, ele vai resolver alguns problemas. Jogador bom pode te garantir 3 pontos. Se não fosse a incompetência do time do Santos ao final do jogo de tomar 2 gols em menos de 5 minutos, a gente estaria falando aqui que o Jean Lucas ajudou o time do Santos a conquistar 3 pontos. Enquanto ele esteve em campo, ele ajudou o time ofensivamente e também ajudou defensivamente. Curiosamente, coincidência ou não, quando ele sai, o meio-campo do Santos faz assim, desmonta. Eu não quero nem entrar nesse vídeo, que eu já falei isso na live pós-jogo, falo repetidas vezes ao longo dos conteúdos que a gente posta aqui, mas é a questão do elenco. Quem contrata jogador bom, quem contrata jogador ruim, é o presidente do Santos. O CG, que coloca se pode ou não contratar, o Falcão, que indica, ou pelo menos deveria indicar alguns nomes. E aí, quando o Jean Lucas sai, a gente olha para o banco de reservas, não tem nenhuma unanimidade. Você pode ter algum gosto pessoal. Como eu disse na live pós-jogo, eu não teria colocado o Luan Dias na vaga do Jean Lucas. Para a vaga do Jean Lucas, esse esquema de 3 volantes, com o Lucas Lima mais avançado, caindo mais ali pela direita, me agradou. Eu, Nájila, teria colocado o Sandri. Há quem tenha dito que colocaria o Camacho, enfim. Mas qual que é o problema? Não tem nenhuma unanimidade. Não tem nenhum jogador que na saída do Jean Lucas entre e mantenha o nível do Santos. É um elenco que a gente cansa de falar aqui, que é um elenco de cobertor curto. Quando a gente acerta em algum momento, a gente peca em outro. O Santos acerta na chegada do Jean Lucas,
mas peca em não ter uma reposição à altura. Do tipo, beleza, o Jean Lucas saiu, mas o fulano vai entrar e vai dar conta do recado. O Santos não tem isso. O Santos não tem isso. E uma coisa que eu venho falando também, o que eu imagino, janela de transferência do meio do ano, o que deveria ser para o Santos e também para outros clubes brasileiros é o seguinte: perdemos o Ângelo. Vou dar um exemplo aqui do Ângelo. Né? Vamos fingir que o Santos tem um baita de um time e perdeu o Ângelo. O Santos, com o dinheiro do Ângelo, fala: vou pegar esse dinheiro e vou reinvestir um atacante de velocidade pra gente repor a saída do Ângelo. Mas não, o Santos, com a venda do Ângelo, tem que contratar zagueiros no plural, porque a gente viu também, mais uma vez, que o Alex não é um jogador que a gente pode credenciá-lo a ser titular. O Luiz Felipe está quase 10 anos no Santos e nunca conseguiu se firmar, tanto pela questão técnica como pela questão física. Messias, apesar de às vezes fazer um arroz com feijão, não é jogador para ser titular do time do Santos. O Joaquim é de lua, às vezes faz bons jogos, às vezes faz jogos ruins e não vem, né, de uma sequência boa o Joaquim. Enfim, no mundo perfeito do torcedor do Santos, o Santos contrataria zagueiros. O Santos teria um lateral direito melhor que o João Lucas. O Santos teria já um meio-campista melhor que o Lucas Lima. E olha que o Lucas Lima contra o Botafogo, achei ele bem voluntarioso, tanto na defesa como no ataque, né? Mas, de uma maneira geral, o Santos poderia se permitir a sonhar com um jogador melhor que o Lucas Lima. Pontas. O Mendonça terminou o jogo em campo. Mendonça fez uma partida ruim. Só que aí você vai colocar quem no lugar do Mendonça? O Lucas Braga também, que vem de partidas ruins. O Patati, que é o menino que agora tá subindo pro time principal. O Soteldo, que era para ser o titular desse time, mas está afastado. Então você entende vários problemas que o Santos tem que consertar nessa janela. E aí é um erro de planejamento, é erro de gestão. Porque a diretoria do Santos, não falo nem só nessa janela do começo do ano, mas nas outras janelas, contratou muito mal e gastou dinheiro, tá? Eu acho que a gente tem que combater essa ideia de que a diretoria do Santos não gasta dinheiro. A diretoria do Santos adora jogador 0800? Adora. Mas também adora comprar jogador ruim por altos valores. Jogadores que sequer estão no Santos. O Natan custou quase 10 milhões, se a gente pegar a engenharia financeira que o Santos teve que promover pelo Natan. Carabarral, que sequer é titular do Vasco, 8 milhões. O Zanocelo, que também não é titular do Fortaleza, 11 milhões. O João Lucas, 8 milhões. O Joaquim, 16 milhões. Então vai colocando na ponta do lápis esses jogadores, quanto o Santos gastou. Não dava para o Santos montar um time muito mais competitivo? Já falei aqui, falo de novo. O Botafogo gastou menos que o Santos. Menos que o Santos. Mas foi cirúrgico nas contratações. Cirúrgico. Jogadores que nem sempre são conhecidos, né, pelos torcedores aqui no Brasil, pelos próprios botafoguenses, mas o scout foi, contratou e tá dando certo. No Santos nada funciona. Nada no Santos funciona. É sempre decisões equivocadas da diretoria. Então, o recado dado de Jean Lucas ao presidente Andrés Rueda, Paulo Roberto Falcão e comitê de gestão é o seguinte: jogador bom resolve. Jogador bom é necessário. Jogador bom, você não erra duas vezes, né? Você não contrata duas vezes, melhor dizendo. Porque se você acerta para contratar o jogador, sei lá, para a zaga, você não vai precisar gastar dinheiro de novo. Sabe o famoso barato sai caro? Você vai num profissional, vai arrumar teu carro, vai no mecânico mais barato. O cara, ao invés de arrumar seu problema,
ele te dá outro problema. Você tem que gastar 2 vezes. Se tivesse levado num mecânico talvez um pouco mais caro, só que fosse melhor, você teria economizado. É a mesma lógica no futebol. Então, Jean Lucas, nesse empate de 2-2 com o Botafogo, mas enquanto Jean Lucas estava em campo, ajudou o Santos a ser competitivo contra o líder do campeonato, deu esse recado para a diretoria do Santos. Espero que nessa semana que se inicia, a diretoria nos presenteie, mesmo que de forma tardia, com reforços. Jogadores que, assim como Jean Lucas, vão entrar em campo e ajudar o Santos. E também trazer mais leveza para os outros companheiros. Como ele fez com o Lucas Lima, como ele fez com o Dodi. Me fala o que você achou da estreia de Jean Lucas e se você concorda com essa minha teoria, né, desse recado dado de Jean Lucas aos dirigentes santistas. Não esquece também de deixar o seu like, se inscreve no canal. Batemos 47 mil inscritos, muito obrigada. Agora a meta é 50 mil. Conto com vocês. Grande beijo e até um próximo vídeo.